a vida e a segurança da população. Nós vamos falar de esportes agora, trazendo aqui a nossa Natália Valesca, ela que faz parte aqui da equipe da Gazeta News, do Núcleo de Esportes, na Central Gazeta de Notícias, para poder também destacar os principais assuntos em uma quarta-feira de muito futebol, com competições no continente e, naturalmente, falando também dos interesses do público alagoano com a participação de seus representantes para um final de semana que promete ser de muita movimentação pela Série B, com o CRB, pela Série C, com o CSA e pela Série D, com o Penedense e com o Asa. Natália, prazer mais uma vez tê-la aqui no estúdio, sempre com Mara, né? Mas hoje mais uma vez conosco. Quais as novidades para a sua participação? Tudo bem? Tudo bem, Viderlão? O prazer é meu de estar aqui dividindo esse estúdio com você novamente para a gente agora falar de esporte. Desejar um bom dia tanto a você, Viderlan, a todos que estão acompanhando o nosso Gazeta News, edição da manhã. Como o Viderlan muito bem apresentou, vamos falar muito sobre esportes. Na quarta-feira, né, na noite de ontem, a gente teve uma rodada muito movimentada. A gente teve campeonato da Libertadores, a gente teve Sul-Americana. Hoje tem mais jogos também para acompanhar. E também, partindo para outros esportes, não falando só de futebol, a gente também vai acompanhar NBA e tênis. Tem muitas notícias para o dia de hoje. Rapaz, eu confesso, Natália, fiquei muito chateado, decepcionado com o meu Vasco da Gama, viu? Na terça-feira, um empate 0-0 com o Lanús, mas o Felipe Coutinho jogando nada, ganhando uma fortuna no Vasco. Eu digo, tem que parar de torcer. Aí quando chega no final de semana, a Série A, tá eu lá, Viderlan assistindo de novo o Vasco. Mas fiquei muito chateado com o 0-0. Também o final de semana foi exatamente assim, marcado por competições como essa, né? Então vamos trazer daqui a pouco muitas informações sobre as competições internacionais. Vamos falar da Série B. O Novo Horizontino Atlético Paranaense foi o primeiro assunto que você separou aqui, foi isso? Exatamente, porque hoje, além desses campeonatos internacionais que a gente está acompanhando durante a semana, hoje começa mais uma rodada do Brasileirão Série B. Hoje dá início à quinta rodada, apenas com um joguinho, mas um joguinho que a gente já pode acompanhar daquela melhor forma, né? Hoje a gente tem Novo Horizontino e Atlético Paranaense abrindo essa rodada. O jogo que vai acontecer às 9h35 e o destaque também, né, para esse jogo é a arbitragem, porque teremos a arbitragem alagoana. Denis Ribeiro Serafim vai comandar aí a arbitragem alagoana, sendo o árbitro principal. A primeira auxiliar vai ser também muito conhecido do nosso futebol, a Brígida, e o segundo auxiliar, o Juan Luiz de Barros da Silva também. Então teremos aí, né, além de estar abrindo essa rodada da Série B, a gente também vai poder acompanhar o trabalho dos nossos árbitros alagoanos, aí começando mais uma rodada, e inclusive, né, além de pontuar sobre esses tópicos, é um jogo quando a gente pensa para pensar sobre o nosso representante alagoano no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente vê ali, né, o CRB que hoje está na zona de classificação, então que fica de olho, né, no Atlético Paranaense, que é o atual líder, que vem de vitória, inclusive, sobre o próprio CRB no final de semana por 2-0, e o Novo Horizontino, que vai estar jogando em casa, está ocupando a 12ª colocação e que vem de um empate contra a equipe do Criciúma. Então é um jogo interessante também, até para o CRB ficar de olho para saber as movimentações que vão ocorrer na tabela. E o CRB, nesse caso, só vai jogar contra o Paysandu no final de semana, é isso? Exatamente. A rodada será aberta hoje com o Novo Horizontino e Atlético Paranaense, é isso, Natália? Exatamente, a gente tem esse início da rodada hoje com esse jogo único. Durante a semana a gente vai acompanhar, né, mais jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, mas o nosso torcedor alagoano vai ter que esperar mais um pouquinho para poder ver o CRB nessa quinta rodada. Como o Viderlan muito bem falou, o CRB volta a campo no domingo contra a equipe do Paysandu, vai estar realizando esse jogo fora de casa. Eu já quero fazer o convite, inclusive, Natália, já que você está falando sobre domingo, né? Nós estaremos juntos aqui no terceiro tempo, no próximo domingo, 8h, tá certo? Terceiro tempo. Encerrou o jogo do CRB por volta das 7h, uma hora depois, através do nosso canal no YouTube, Viderlan, Natália Valesca, o Matheus Guimarães. Vamos escalar mais gente? Bora para trabalhar. Escalar mais gente, o Chico também, né? Domingo aqui com a gente. Domingo, né? Todo mundo domingo para falar desse jogo. Todo mundo. Então, já fazendo o convite para você aí no nosso canal no YouTube, para poder acompanhar, até porque os principais resumos dos jogos do final de semana nós vamos trazer também aqui com a nossa equipe direto do estúdio. Natália, vamos falar agora de Sul-Americano e Libertadores? Exatamente. Agora que a gente passou nessa abertura da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, agora sim vamos passar para esses campeonatos internacionais, campeonatos sul-americanos, que ontem a gente teve jogos pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana e jogos que movimentaram. A gente falava ontem, né, de que a gente esperava ver o melhor desempenho das equipes brasileiras, mas eu acho que ficou meio a meio, viu, Viderlan? A gente teve muitos empates, algumas derrotas também, precisando aí ver uma melhorada. Apenas o São Paulo foi o único representante que venceu ontem. Falando desse jogo, né, o São Paulo que enfrentou a equipe do Libertad, esse jogo foi fora de casa, apesar de ter feito um primeiro tempo mais abaixo, né, o São Paulo não começou bem a partida, apresentou dificuldades.
No segundo tempo, a partir de algumas mudanças, o São Paulo consegue abrir o placar. Quem faz 1-0 é o Ferreirinha. Então faz esse 1-0, um gol que mudou, né, toda a perspectiva do São Paulo para a partida. São Paulo com seu 1-0, o Libertad depois tem uma chance de deixar tudo igual, acaba desperdiçando um pênalti, acerta no travessão. E depois desse pênalti desperdiçado pela equipe do Libertad, o São Paulo consegue também fazer o 2-0 num belíssimo gol, garantindo essa vitória, a única vitória de uma equipe brasileira ontem. Ainda falando de Libertadores, a gente teve a derrota do Botafogo, mais uma derrota do Botafogo para o Estudiantes de La Plata, né? O Botafogo perdendo aí por 1-0. Novamente, a gente sempre comentando aqui a decepção que vem sendo o Botafogo dentro desses outros campeonatos, né? Tanto de Libertadores, Série A a gente também comenta. O Botafogo que começou com o pé esquerdo e vai precisar se recuperar o mais rápido possível se quiser uma classificação para a próxima fase da Liberta. E para finalizar em Libertadores, a gente teve o empate do Fortaleza. Fortaleza aí empatou por 1-1 contra a equipe deixa eu só ver aqui, que é um nome muito complicado, viu, Viderlan? Contra o Bucamaranga, o Atlético Bucamaranga. Então, Fortaleza aí empatou em 1-1. Não foi um bom desempenho na Libertadores. E quando a gente olha para a Sul-Americana, a gente vê que esse desempenho mais ou menos, beirando aí o ruim, segue entre as equipes brasileiras. A equipe do Fluminense acabou empatando também em 1-1 com a União Espanhola. O Fluminense estava perdendo a partida por 1-0 e o Nonato empatou nos acréscimos. Então aí ainda saiu como um sufoco, né? Como um alívio. Um empate com sabor de vitória, né? Pelas circunstâncias, né? Exatamente. Saiu mais aliviado, né? Sabendo que poderia ter saído com uma derrota. Falando em derrota, o Vitória acabou perdendo aí, jogando dentro de casa, perdeu para o Cerro Largo. O Vitória que tomou um gol no segundo tempo, ainda estava conseguindo segurar. Vitória que vem apresentando dificuldades na Sul-Americana também. E para finalizar, pelas partidas de ontem, o Atlético Mineiro empatou com o Caracas, né? O Caracas Galo, da Venezuela. O Caracas da Venezuela. Esse é mais tradicional na Libertadores, né? E na Sul-Americana e nas competições aqui no continente. Exatamente, o Atlético Mineiro que estava vencendo a partida, mas foi com um gol contra no primeiro tempo, né? Logo no começo do primeiro tempo, mas depois acabou tomando aí o gol de empate. E a gente segue naquela, né? A gente vai ter mais jogos de Libertadores e de Sul-Americanas hoje, na esperança de a gente ter um melhor desempenho das equipes brasileiras. Rapidamente, Natália, até porque daqui a pouco já faço o convite, a Natália vai para Arapiraca também, trazer as notícias do esporte. Vamos falar de outras modalidades esportivas, como a NBA, num apanhado só, Natália. E já quero, inclusive, te agradecer para não te comprometer também, porque você tem seu público lá também em Arapiraca, na Gazeta FM, não é isso? Exatamente. Vamos pular aqui. Agora vamos falar de NBA. NBA que vem movimentando muito a nossa semana, né? Os playoffs da NBA acontecendo e a gente vai fazer, né, aquela nossa atualização de rotina, trazendo aqui o chaveamento, né, dos playoffs para atualizar vocês muito bem. Ontem a gente teve 3 jogos e a gente teve as vitórias da equipe do Celtics, vencendo aí, garantindo uma vantagem também. Os Celtics que estavam nessa vantagem já contra a equipe do Orlando Magic, então agora consegue criar o 2-0 nessa parte das playoffs, nessa primeira rodada. Quem venceu também foram os Cavaliers, que também aumentaram a sua vantagem contra a equipe do Miami Heat. Cavaliers também nessa vantagem aí de 2-0. E os Rockets, que acabaram deixando tudo igual para a equipe dos Warriors. Então a gente tem aqui Rockets e Warriors deixando essa disputa toda aí igualada. Natália, prazer mais uma vez, tá? Muito obrigado. Até domingo, tá? Amanhã Mara estará de volta aqui nessa dobradinha com sua participação. E parabéns pelo amplo conteúdo que você conseguiu compartilhar em várias modalidades esportivas, não só a NBA, mas também falando do futebol em competições como a Série B e também as competições no continente, como Sul-Americana e Libertadores. Muito obrigado. Já convido o público para te acompanhar daqui a pouco também, tá? Eu que agradeço, Viderlan. Um bom dia para você, para todos que estão acompanhando o Gazeta News Manhã. Eu já estava confundindo o nome do programa, porque já vou estar no Gazeta Esportiva de Arapiraca para a gente trazer as notícias do futebol de Alagoas, futebol do interior. Então, fazendo esse convite. E o convite também já seguindo, né, se alastrando tanto para o Gazeta News Esporte já e para o domingo, que a gente vai estar aqui reunido novamente para a gente falar de muito futebol. Um abraço para você até domingo, hein? Se Deus quiser. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo.